Olá, companheiros e companheiras da categoria da borracha. Estamos aqui hoje na manhã do dia 7 de julho de 2026, no estúdio da TV Centrabor, para fazer uma gravação muito especial. Estamos aqui com os companheiros da diretoria, que é o companheiro Bugiganga, a companheira Zé Alves e o companheiro Fala Mansa. Né? Eu estou falando os apelidos que não adianta falar os nomes, que senão ninguém vai conhecer. Né? Mas são companheiros atuantes, são diretores de base e são diretores que participaram da segunda etapa do projeto de fortalecimento sindical de organização para negociação coletiva da reestruturação produtiva, promovido pela Industrial Global Union. E nessa segunda etapa, os companheiros estiveram lá no Plaza Maior, né, hotel lá em Santo André, com mais uns 25 sindicalistas brasileiros de outras categorias do setor da indústria, correto? E por que a gente diz aqui, gente, que é a segunda etapa? Porque eu não sei se vocês se recordam, nós em abril fizemos uma gravação exatamente nesse estúdio por conta da participação deles na primeira etapa. A primeira etapa foi realizada em Praia Grande nos dias 7, 8 e 9 de abril. E depois da participação deles na primeira etapa, nós estivemos reunidos aqui e fizemos uma resenha com o que eles acharam, com a contribuição que eles entenderam serem importante para a organização da luta da categoria. E passados quantos meses? Abril, maio, junho, julho, passados 3 meses, estão eles aqui de volta, né? E vão dizer um pouco do que eles assistiram, ouviram, né? Aprenderam nessa segunda etapa que foi realizada, como a gente já disse, em Santo André, e foi no dia 30 de junho, 1 e 2 de julho. Então, para eu não ficar falando demais, né, vamos aqui ouvir cada um deles, e cada um deles vai falar de um dos temas que foram abordados nessa segunda etapa. Né? Então, antes de eu passar aqui a palavra para o nosso primeiro diretor, eu gostaria aqui de destacar os objetivos da atividade, né? Até porque o companheiro, a companheira que está nos assistindo aqui, às vezes fica perguntando, mas o que é isso? O que é esse projeto, tal? Esse projeto ele foi organizado, está sendo organizado, até porque são quantas etapas? São 3 etapas por ano durante 3 anos. Pois é, então é algo longo, né? Então, os objetivos dessa atividade que foi realizada nos dias 30/6, 1 e 2/7, teve os seguintes tópicos: discutir a importância do tema, que é o projeto de fortalecimento sindical de organização para a negociação coletiva e reestruturação produtiva, e pactuar compromissos com os objetivos estratégicos do projeto. Apresentar o projeto e discutir o papel dos atores envolvidos. Alinhar a compreensão sobre os conceitos-chave do projeto, reestruturação produtiva, organização local de trabalho, política de sindicalização, negociação coletiva e planejamento da ação sindical. Também um outro objetivo: ampliar as capacidades de sindicalização e organização sindical, visando aumentar o poder sindical necessário para intervir de forma mais eficaz na negociação dos impactos da reestruturação produtiva e dos processos de transição justa. Ainda como objetivo, estudar e debater os impactos das reestruturações produtivas sobre a população negra. Avaliar o trabalho de mapeamento dos locais de trabalho e das reestruturações produtivas. E, por último, construir o próximo plano de ação sindical. Né? Então, com base nesses objetivos, eu gostaria agora de passar a palavra para o companheiro Bugiganga, que ele vai falar para a gente, né, o tópico trabalho informal e terceirização. Olá, companheiro. Saudações, companheiras e companheiros da borracha. Saudações, companheiro Walter, companheira Z, companheiro Fala Mansa. O Walter falou em um tema aqui que é muito importante, né, para
a categoria, não somente a da borracha, mas todos os sindicatos dentro do Brasil, onde temos discutido nesse segundo período desse evento, essa questão do trabalho informal e da sindicalização, né? Que temos vistos dentro do mercado, dentro das empresas, dentro das indústrias, essa questão da terceirização, onde está desmoralizando um pouco o salário dos trabalhadores, né, das trabalhadoras nas categorias, a dificuldade também de contratações e essa questão também do trabalho informal, temos visto um risco para todos as trabalhadoras e os trabalhadores, né, porque eles trabalham sem um registro em carteira, sem uma segurança na CLT e correndo risco diariamente de sofrer um acidente, de se machucar e não ter um apoio, né? Não ter um apoio na área cobertos pela CLT dentro disso, né? Então nós temos discutido fortemente esse tema nesse evento e a preocupação de todos os sindicatos referente a esse tema. Todos os sindicatos têm discutido mesmo tema, mesma pauta ali sendo discutida, a preocupação e uma forma de frear também essa situação, né? De começar a cobrar um pouco mais das empresas, melhorias para os trabalhadores dentro da indústria, dentro das empresas, né? Começar a colocar pautas dentro de acordos que venha garantir melhor o direito dos trabalhadores, garantir melhor o dia a dia para as trabalhadoras e para os trabalhadores dentro das indústrias, né? E dentro desse projeto nós somos em 156 dentro do Brasil, 156 representantes sindicais cadastrados nesse programa dentro do Brasil para discutir esse tema. E nesse excepcional evento que a gente estava, nós estávamos em 27 e até comentei lá no dia para eles, né? Falei para eles assim, nós somos 156 dentro do Brasil, hoje somos 27 e podemos fazer a diferença e vamos fazer. E vamos fazer a diferença, né? Se todo mundo levar o mesmo tema para dentro do seu sindicato, para dentro dos acordos, acredito que a gente consiga avançar, frear e melhorar o dia a dia do trabalhador, da trabalhadora das empresas, né? Maravilha. Rapaz, ó, o Bugiganga aqui, o curso está sendo bom mesmo, que ele está arrepiando, né? Muito obrigado pela clareza. E quando você fala nessa questão da terceirização, né, desse negócio de precarizar o trabalho, né, de reduzir direitos, né, porque a terceirização, de certa forma não, com certeza ela é parente de sangue do trabalho informal. E eu me lembro aqui, tá até, eu acho que tá aqui o Fala Mansa aqui, eu acho que lembra também, há um tempo atrás aqui, Bugiganga, nós fomos com tudo para cima da Bridgestone por conta de setores terceirizados, né? Correto. Inclusive nós denunciamos lá o uso de container, onde estava instalada empresa terceira, e o sindicato foi para cima e reverteu. Então, se isso acontece na maior empresa pneumática do mundo, né? Então, como que deve ser o cenário nas empresas menores, né? Então, muito obrigado por esse alerta, e eu acho que a gente, inclusive, podíamos colocar essa questão para o presidente Márcio Ferreira, que é o nosso grande líder, é aquele que nos proporciona que vocês possam participar dessas iniciativas, esse intercâmbio internacional, essa solidariedade intercategorias, e podemos focar mais nessa questão aí de ter uma campanha permanente de combate à terceirização e ao trabalho informal. Agora, passando a palavra aqui para nossa companheira Zé Alves, né, a pessoa aqui que nos passa uma tranquilidade imensa, né? Ela vai falar sobre a questão da desigualdade salarial entre homem e mulher e da discriminação de gênero, que, conforme a gente colocou aqui nos objetivos da atividade, foram temas bastante discutidos e que a Zê vai nos brindar aqui, colocando o que ela absorveu desses tópicos, né? E falar aqui para a categoria. Oi, Zé, tudo bem? Olá. Saudações, companheiros da Borracha.
Nós mulheres já conquistamos bastante espaços no mercado de trabalho, mas a luta por igualdade ainda continua. Todas enfrentam os desafios relacionados à desigualdade de gênero, como diferenças salariais e dificuldade de alcançar cargos de liderança. No entanto, as mulheres negras, elas têm mais dificuldade ainda, pois além do machismo, ela enfrenta o racismo estrutural, que limita as oportunidades e aprofunda a desigualdade. Muitas também estão concentradas nos trabalhos informais e precários, e sem carteira assinada, com baixa remuneração e pouca proteção social. A Lei de Desigualdade Salarial representa também um avanço importante, mas é preciso garantir que ela seja cumprida. Combater o racismo também significa denunciar a discriminação, promover a igualdade, a oportunidade, valorizar e ampliar os acessos no trabalho formal e apoiar a política de inclusão. Maravilha. Gente, vou só alertar. A companheira Z é a companheira... Esse é o seu primeiro mandato no sindicato, né? Sim. Primeiro mandato, quanto tempo você está aqui? Acho que uns 3 anos. 3 anos. Olha só como ela já está madura, já é uma grande liderança feminina. E assim como a Z está aqui na diretoria do Sintrabor, gostaríamos de conclamar outras companheiras da base, tanto do setor da pneumática como do artefato de borracha, a vestirem a camisa da nossa entidade, né? Do nosso sindicato, porque nós temos que ter identidade de classe. Nós temos que entender que se a gente não lutar, nada vai vir de graça. Então, essas questões que ela colocou com muita propriedade, que é a questão da luta por direitos, luta contra a misoginia, luta contra o feminicídio, né? Porque a gente não adianta, se a gente não viver, não dá para lutar. Então, na questão da mulher, essa situação é mais grave ainda, porque a gente vê aí todo dia os noticiários como que, né, infelizmente, companheiras têm morrido pelo fato de ser mulher. E aí, quando a Z coloca também a questão da discriminação de gênero, é muito importante, porque o Brasil teve o período de escravidão, né? Então, muitos negros, africanos vieram para o Brasil. Então, nós temos um país que tem uma miscigenação forte. Infelizmente, ainda temos aqueles que são defensores da supremacia branca, da raça ariana, né? Que lembra aí aquela história lá da Segunda Guerra Mundial, que a gente não gostaria nem de estar aqui falando. Então, nesse sentido, é importante a gente agregar os companheiros negros e negras nessa luta, né? Que a exploração, ela é como se fosse gradual, né? Começa do homem trabalhador, aí o branco, trabalhador negro, aí a mulher negra, né? E aí vai aumentando. Então nós temos que estar unidos numa só bandeira, que é a bandeira da inclusão social e do bem-estar social e da defesa do Estado Democrático de Direito. Zé, parabéns por, né, em menos de 3 anos você já está com essa desenvoltura, que é uma referência para toda trabalhadora da borracha e quiçá de outras categorias profissionais. Agora, vamos passar a palavra para o nosso terceiro participante lá da segunda etapa do projeto de fortalecimento sindical da Industrial Global Union, companheiro Eduardo Falamansa, que vai nos fazer uma explanação aqui sobre o tema reestruturação produtiva e fortalecimento das negociações coletivas. Primeiramente, obrigado, Walter, por nos receber aqui na TV Sintrabor, né? Mandar um abraço aí para todos e todas as companheiras, né, da categoria da borracha, né? Principalmente os companheiros lá da fábrica da Bridgestone, que tem nos apoiado bastante aí nos últimos anos, né? E a união é fundamental no movimento sindical. Não só no movimento sindical, mas a união em si, né? Todos nós. E falar um pouquinho, companheiro Walter, sobre aí esse evento que para mim foi muito enriquecedor, como os companheiros Bugiganga, a Z, né? A qual participamos lá no Hotel Plaza Maior, em Santo André, que foi coordenado pelo Rafael Serrão, da Industrial Global Union,
E lá o que me chamou muita atenção foi a questão do envolvimento de outras categorias, né, a qual nós participamos lá, sindicatos, sapateiros, químicos, metalúrgicos, e tivemos lá um momento de bate-papo e também de fazermos ali uma roda, né, e trabalhos juntos, né, e nessa hora de fazermos os trabalhos juntos com outros companheiros, tivemos aí grandes informações de outras empresas, e aí que entra a reestruturação produtiva, a qual você mencionou, né, que eu vou ser breve aqui no comentário, e como que a gente deve agir dentro das empresas sobre essa automação, essa inteligência artificial que está vindo a todo vapor. Não só na Bridgestone, como em outras fábricas aí, né, do setor da borracha, dos metalúrgicos, e qual que é o plano de ação que nós vamos tomar. Então, foi muito interessante o bate-papo lá que nós tivemos muitos exemplos que vamos colocar dentro da Bridgestone, assim como o companheiro Bugiganga Z também deve também colocar nas empresas a qual eles trabalham, e foi uma troca de ideia muito boa entre nós todos lá, e o que me chamou a atenção também, um ponto que o companheiro Claudecir Bugiganga mencionou aí, que foi em relação à informalidade, companheiro Walter. Porque se a gente for pensar bem, nós trabalhamos para nossos pais se aposentarem. E aí depois nossos filhos vão trabalhar para nós podermos se aposentar. Com essa informalidade aí, onde que nós vamos chegar na aposentadoria? Porque a Previdência uma hora não vai aguentar. Então foi muito importante, Claudeci, esse ponto aí levantado, e lá também, né, foi levantado e discutido bastante durante o evento. E dizer aí que foi de grande valia esse seminário, né? Já começamos esse seminário em 2023, né, Branco? Que foi lá em Osasco, né? E agora esse ano tivemos mais 2. Sim. E em novembro vai pro terceiro. Vai pro terceiro. E também falar para os trabalhadores aí do chão de fábrica que às vezes eles veem a nossa ausência, companheiro, dentro da fábrica, mas nós estamos sempre buscando aí se qualificar para melhor representar todos os trabalhadores aí da categoria da borracha. Puxa vida, maravilha. Eu quero realmente, em nome do presidente Márcio Ferreira, que nos dá essa possibilidade aqui de estar fazendo essa programação no estúdio da TV Sintrabora Oficial, né? E dizer o seguinte, que é muito importante que a categoria entenda que a informação, ela é muito importante, mas saber como lidar com a informação é imprescindível, né? Com o avanço da tecnologia, das mídias digitais, informação é o que não falta. Agora a gente precisa entender qual é a informação que interessa o trabalhador, qual é a informação que vai fazer com que o trabalhador possa ter uma melhor convenção coletiva ou um melhor acordo coletivo de trabalho, onde eu vejo esses instrumentos como a Constituição da classe trabalhadora, né? Assim como nós temos a Constituição Federal, né, que rege os deveres e direitos dos cidadãos brasileiros, cidadãs também, nós temos dentro de uma categoria profissional a Convenção Coletiva de Trabalho ou o Acordo Coletivo de Trabalho, que norteiam os direitos que os patrões têm que cumprir em relação, os deveres dos patrões em relação aos direitos dos trabalhadores. Então, esse investimento do Sintrabor na qualificação dos seus quadros diretivos é fundamental para que, quando o sindicato chama vocês, os trabalhadores, numa assembleia na porta de fábrica, vocês podem ter certeza que o que cada diretor vai falar é muito importante e eles têm qualificação e capacidade, né, de formação para poder dar o recado para vocês. Então, confiem no sindicato, é o sindicato que defende o direito de vocês. E para defender o direito de vocês com qualidade é que a presidência do Sintrabor, através do presidente Márcio Ferreira, investe na qualificação de todos os diretores. Nós temos aqui hoje o Bugiganga, a Zé Alves e o Fala Mansa, mas com certeza nós temos outros companheiros participando de outras atividades para poder representar à altura esses guerreiros do setor
de pneumáticos e artefatos de borracha da Grande São Paulo, Vale do Paraíba e regiões. Eu quero agradecer a todos pela atenção e dizer para vocês olharem aqui no nosso rodapé aqui do vídeo as mídias digitais para vocês poderem acompanhar a gente. E lembrando, a semana passada nós tivemos mais de 1 milhão de visualizações no vídeo onde o presidente Márcio Ferreira colocou em aprovação o acordo coletivo da Bridgestone. É um marco histórico e nós não podemos deixar a peteca cair. Vamos à luta, gente, e vamos curtir e comentar e compartilhar os conteúdos que são postados pelo nosso sindicato, tanto no Instagram, como no site, como no Facebook, como no TikTok. Um abraço a todos.